Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje eu vou te mostrar tudo que eu como em um dia, deixando de ser falsa magra e também com acompanhamento nutricional. Porque caso você não saiba, eu já fui estudante de nutrição, então eu tenho bastante noção sobre alimentação e eu fazia minha própria dieta, só que eu tava acertando ali até certo ponto. Depois que eu fiz a consulta com a minha nutricionista maravilhosa, a Luísa Maeda, eu vou deixar aqui o arroba dela, eu percebi que faltava bons ajustes ali, sabe, para eu finalmente alcançar os meus resultados. E o que é a falsa magra, né? É aquela pessoa que ela aparenta magra, mas quando você vai ver, ela tem muita gordura, né? A gente acumula muito aqui assim nos flancos, tipo, com roupa é bem ok, mas quando você vai colocar um biquíni, você não gosta do que você vê, sabe? E eu tava me encontrando exatamente nesse lugar, então a gente fez essa parceria que eu estou amando, estou gravando isso inclusive depois, né, da gente já ter feito toda a nossa consulta. E falando da consulta, ela manda todo um guia de medidas, tá vendo aqui em PDF, muito lindo, muito organizado, como tudo que ela faz. E eu tirei minhas medidas, tirei minhas fotos, como manda aqui, bem bonitinho, mandei pra ela. Ela analisou e eu respondi todo esse questionário e a gente teve o nosso encontro. Foi online e isso não quer dizer impedimento nenhum, tá? Porque eu tinha também essa crença de que se eu vou no nutricionista tem que ser presencial. E não, aqui a gente avalia a nossa evolução por fotos e por roupas, que é muito mais importante do que a balança. Porque a balança eu estou com peso muito ok, gente. Só que quando eu faço essas avaliações por meio das roupas, por exemplo, as roupas não estavam começando a me servir mais, tipo, tava, sabe? E então eu vou muito mais pelas fotos e pela minha evolução nesse sentido do que me apegar a números. Vou deixar também aí com vocês alguns pequenos cortes de como que foi nossa consulta, como a gente é amiga, a gente se conhece há tempos, foi também um pouco engraçado, assim, eu senti uma certa liberdade ali com ela, mas sério, foi muito legal. Assim, condições que elas trazem um certo nível de inflamação para o seu corpo, né? Já não é um corpo que a gente vira e fala, por exemplo, tá inflamado porque tananã. Não. Mas essas condições em específicas, a reação do seu corpo é justamente uma reação que, ao você consumir, enfim, vai gerar uma resposta inflamatória, né, a isso. E aí, mesmo você me falando que tem um nível de tolerância, a gente precisa entender que se a gente ficar colocando esse corpo nessa condição de enfrentar a lactose, de repente a gente sempre vai deixar ele numa condição que ele está pronto para uma resposta inflamatória. A gente precisa retirar tudo isso? Não, a gente não precisa. Mas a gente precisa sim pensar em estratégias que tragam aí ferramentas anti-inflamatórias para a sua alimentação e para o seu corpo. A partir de agora, não é, por exemplo, eu vou sentir vontade de doce e eu não tenho controle e tudo mais. O que a gente precisa fazer? Atende, come o doce. Não se baseia a isso, né? Porque justamente a gente precisa estudar de onde tá vindo isso daí. Provavelmente vem da ansiedade que você tem sentindo, tanto que não é algo que vem de sempre. Pode ser, né? Justamente aliado a esse momento que você sente ali um tédio, tô sem nada pra fazer aqui, vou comer alguma coisa, né? Pode ser sim, mas justamente por isso, por poder ser movida a outros comportamentos, outros sinais mesmo da nossa saúde, a gente vai passar a dar uma brigadinha com a sua cabeça. Aqui, primeira tabela, tá o alimento, certo? Certo. Segunda, tá a quantidade dele, eu coloco em medida caseira e em gramas. Tá. Como você já tá adaptada a pesar, vamos pesar. Tá bom. Mas precisou fazer algo fora de casa, você tem a medida caseira. E aqui tá o grupo pelo qual esse alimento aqui pertence. Perfeito. Então, às vezes a gente fica em dúvida. Um chocolate, não sei lá o quê. É de onde? É aqui que vai estar te respondendo. Então, no exemplo desse café da manhã, a gente tem carbo, a gente tem proteína, tem gordura e tem fruta, ok? Tem um número embaixo, você tá conseguindo visualizar? Esse número é equivalente a quanto de porção desse grupo tem aqui nessa refeição. Legal. Isso muda na sua vida. Muda para você fazer uma refeição sozinha com essa tabela ou para você substituir. Tá? Show, gostei. Aqui nesse caso, 1,5 por quê? Porque de carbo a gente tem o pão e a gente tem a aveia, tá? O pão a gente considera uma porção inteira, né? A aveia que tá aqui pela metade. Entendi. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos supor que nesse dia acabou seu pão. Você precisa substituir por outra coisa. Você vai pegar aqui e vai escolher usar... Você pode escolher usar a porção toda, 1,5 só de outro alimento, ou deixar a aveia e pegar uma porção de outro alimento. Tipo um Rapidez, por exemplo, substituição. Exato. Vamos pegar o exemplo mesmo do Rapidez.
vou pegar uma porção dele. Você vai até o final do seu plano e lá tem listas. Tem lista de carboidrato, de proteína, de gordura, de fruta. Se tem uma porção lá para você pegar e você quer pegar de rapidez, você vai procurar aqui rapidez. E aí tá escrito 1,5 unidades. Então, uma porção de rapidez seria 1,5 unidades. No café da manhã, você gostaria de outras opções de substituição? Ou você realmente diz não, porque eu nem uso outra? Eu só como isso todos os dias, amiga. E minha outra opção, que a única coisa que eu comeria seria um pão francês com Nutella. Tá, vamos deixar assim. Vamos ficar na panquequinha. Não é melhor? Depois da nossa consulta, ela me enviou o plano alimentar para eu seguir. E vem um PDF também bem bonitinho. Todas as opções de café da manhã, almoço, lanche, e também tem a nossa lista, né, de substituição. É muito fácil você seguir a dieta quando tudo tá facilitado desse jeito pra você. E ainda tem mais, porque eu tenho acesso a uma plataforma que lá tem todos os PDFs que ela deixou, então, de boas opções no mercado, de organização da dieta, de redução de excessos aos fins de semana, tá passando aí pra vocês. Inclusive, por exemplo, você quer ir pra um japa e você não sabe que opções escolher para conter os danos mesmo, para você não chutar o balde. Nesse PDF tem todo esse guia, também tem opções de doce de até 100 calorias, também tem guia de bebida alcoólica, tem fome emocional. Cara, é muito completo, eu gostei muito, muito, muito mesmo. E outra coisa que nós conversamos também foi sobre a minha intolerância à lactose, porque eu tenho, mas eu comia as coisas com lactose mesmo assim, porque eu passava mal até tal ponto, sabe? Tipo, nem todas as coisas me fazia tão mal, só que o meu intestino estava sendo muito prejudicado por causa disso, então foi uma das coisas que também a gente fez esse ajuste. Então eu tô consumindo muito menos lactose, tipo, muito menos mesmo, e eu sinto já toda essa diferença, realmente me fez muito bem. Então eu vou mostrar pra vocês aí tudo que eu como em um dia com essa nova alimentação que ela me passou. Eu espero de coração que vocês gostem, lembrando que isso foi feito pensando no meu objetivo, com as calorias pensadas, tudo assim muito pensado, tá? Se você tentar copiar, muito provavelmente não vai dar certo, porque cada caso é um caso, você pode ter um corpo muito parecido com o meu, mas o seu organismo é totalmente diferente, a sua composição corporal é totalmente diferente, então isso daqui é só uma inspiração para você poder ter uma alimentação saudável, sabe? Procurar por um nutricionista e saber o que é melhor para você. No meu café da manhã foi a mesma coisa que eu como todo santo dia, vocês já sabem, se vocês me acompanham por aqui, foi a minha panqueca de banana. Nela tem uma banana de até 100 gramas, mais ou menos, ovo e 20 gramas de farelo de aveia. Eu misturo toda essa mistura, né, vamos dizer assim, eu levo pra frigideira untada com óleo e é bem pouquinho. Foi uma outra substituição que a gente também fez, né, porque antes eu fazia com spray de óleo de coco, mas eu não sabia disso, aí ela trocou isso também. Eu também faço um creminho de whey, que é a calda da minha panqueca, né? Ela vai mais ou menos 15 gramas de whey, 2 gramas de cacau em pó, só pra dar aquele cheirinho. E o leite eu vou colocando conforme eu vou vendo a consistência, mas dá mais ou menos uns 27 ml de leite desnatado. E eu coloco ali por cima café preto. Eu sempre escolho cafés que tem um aroma agradável, sabe? Porque depois disso eu comecei a tomar um café sem açúcar. E esse é o meu café da manhã, que eu como, assim, ó, todos os dias, eu não me enjoo nunca. Se você nunca fez, teste aí na sua casa. Uma coisa importante de pontuar aqui é que a gente conversou sobre isso, sobre comer com presença, porque eu tava comendo muito por fome emocional, sabe? E aí mas eu via que eu também tava comendo enquanto eu assistia alguma coisa, enquanto eu fazia alguma coisa. E aí eu comia, aí acabava, eu ficava triste. E eu ficava, só vai ter panqueca de novo amanhã. E eu tava atrelando meio que, sabe, minha alegria, minha felicidade é isso. E ela, Lara, come com presença, não olha no celular, só olha depois que você terminar de fazer sua rotina. E eu comecei a fazer isso e assim, mudou drasticamente. A panqueca não tava me saciando quando eu tava fazendo isso, e ela começou a me saciar quando eu comecei a comer com presença. Não só a panqueca, tá? Todas as refeições, depois que eu comecei a prestar atenção no que eu tava comendo, mudou completamente a experiência. Então, é difícil no começo, é bem difícil, na verdade, porque você já tá habituado, né, a fazer isso, mas depois, assim, é incrível, vale muito a pena. O meu lanche da manhã, eu como ele porque eu tomo café muito cedo e eu fico com muita fome no treino, porque eu treino ali entre 11 horas, meio-dia mais ou menos, então a gente colocou esse bolinho. Esse bolinho, ele é muito gostoso e às vezes eu faço ele à tarde. Sabe quando você fala, gostosinho? É também uma ótima opção. Ele é basicamente o creme de whey, só que com farelo de
aveia. Você adiciona ali 15 gramas de farelo de aveia e coloca leite, eu acho que é um pouquinho mais de leite e fermento, né? Aí você coloca no micro-ondas e fica um bolinho maravilhoso. Também dá pra você fazer uma caldinha e colocar por cima desse bolinho, mas no nosso tá ótimo assim. Eu também coloco uns morangos por cima e fica divino. Eu fiz pro Herbert e agora ele está simplesmente viciado nesse bolinho. Juro pra vocês, ele é muito gostoso e fácil de fazer. Gente, meu almoço, ele é bem básico, mas eu gosto muito dele porque ultimamente eu não tenho comido arroz, sabe? Eu não sei, tenho preferido 1000 vezes batata doce. Então ela colocou ali 100 gramas de batata doce pra mim. Também tem 50 gramas de abóbora. Eu poderia, se eu quisesse, comer tipo 250 gramas de abóbora sem tirando a batata doce, mas não gosto muito assim, sabe? E eu gosto bastante da batata doce. O melhor dos mundos seria a batata inglesa, porque eu poderia comer muito mais, sim, mas eu dei uma enjoada na batata inglesa, então eu pedi pra ela colocar doce. E eu também posso comer 100 gramas de frango ou bife, sabe? E é interessante porque quando ela ajustou o almoço, também a quantidade do almoço, eu passei a ficar sem querer beliscar a todo momento durante a tarde, sabe? À tarde, geralmente, quando me dá muita fome, assim, eu como um melão, assim, mas é muito engraçado. Chega agora 5, 6 horas da tarde, tá ok, tipo, vou comer, mas não tá igual estava antes, que eu ficava com vontade de comer até o ceboco da parede, porque o meu almoço tava, sei lá, muito pouco, sabe? Não tava ajustado. De sobremesa, gente, o que eu tenho feito? Eu posso comer até 12 gramas de chocolate. E o que eu tenho gostado de fazer muito é de derreter o chocolate, coloco um pouquinho de leite, bem pouquinho mesmo, mas eu até coloco um whey, misturo e coloco ali morango, uva. E nossa, fica parecendo uma ganache de chocolate, sabe? E uma coisa que eu aprendi também é deixar assim derreter, sabe, na boca mesmo, saborear todo o chocolate. Meu controle com o doce tá bem melhor, às vezes eu não tenho tanta vontade assim de comer o doce e aí eu não como, porque antes eu tinha que ter o doce, agora já não sinto mais tanto essa necessidade, não. Eu não sei o que tá acontecendo, mas de lanche da tarde eu tô preferindo comer a janta. Eu não sei o que tá acontecendo, eu acho que é porque eu tô ficando com fome mais tarde, só que aí quando eu fico com fome eu também fico com muita fome. Geralmente eu opto pelo hambúrguer, né, que é uma das opções. Quero fazer um adendo aqui no meu lanche da tarde, que é, enfim, que eu troquei com a janta, pra indicar pra vocês esse pão aqui da Balduco. Ele é de fermentação natural. Ele é muito bom pra fazer os lanches e em 50 gramas dele, que é um dele mesmo, tem 137 calorias. Ele realmente tem 50 gramas, porque eu já pesei outros, quando eu ia ver tinha tipo 70, 80 gramas. E eu faço meu próprio hambúrguer, 100 a 110 gramas de patinho moído. Eu também coloco molhos, né, então um pouquinho de barbecue, mostarda, um pouquinho de ketchup. E eu também coloco picles e o molhinho do picles, porque fica parecido com o molho do Big Mac, sabe? Não é igual, mas tipo, fica bem parecido. Eu hoje vou usar esse molho daqui, 3 em 1 da Hellmann's, que ele tem maionese, ketchup e mostarda, e em 12 gramas tem 19 calorias. Eu não coloco sempre, como eu disse, porque tem a lactose da maionese, mas estou aqui sem o meu requeijão sem lactose, então eu coloco bem pouquinho dele, é uma vez ou outra que eu coloco, amanhã eu já compro, mas ele é muito gostoso e eu também coloco em média aí essas 12 gramas. Outro adendo é que hoje eu achei que eu ia treinar às 11, por isso que eu também comi o bolinho na parte da manhã, embora eu estivesse com muita fome também, mas eu treinei agora há pouco e esse aqui também é meu lanche da tarde e também o meu pós-treino. E que pós-treino, né? Ai, que delícia! Nossa, sério, gente, essa tem sido a segunda melhor refeição assim, do dia. Eu como com uma vontade, vocês não fazem ideia. De janta, eu como o lanche da tarde. Então, eu geralmente faço o mesmo bolinho da parte da manhã. Às vezes eu adiciono um pouquinho mais de aveia, porque é uma refeição um pouquinho maior. Mas é simplesmente igualzinho, coloco lá meus morangos. Ultimamente, eu chá, né, que é de camomila pra acompanhar. Ou então eu faço como se fosse uma chocolatada proteico, sabe? Coloco leite desnatado, dá uns 150 ml mais ou menos. Coloco whey, um pouquinho de cacau, misturo e fica também perfeito. Cara, sério, de verdade, tenho gostado muito, muito dessa minha alimentação. Ela tá me saciando bastante e eu também não tô dando muito espaço, assim, pro erro, sabe? Porque chega final de semana, eu como ali o que eu quero, que tá dentro do plano, mas também tá sendo bem tranquilo. Um adendo que eu quero fazer aqui pra vocês é que já se passou um tempinho desde que eu comecei a fazer a dieta da Luísa até o momento
momento que eu tô gravando agora, que eu tô regravando na verdade, é que tá sendo muito bom, assim, seguir a dieta dela. Eu já tô começando a ver os resultados e também tá sendo muito tranquilo, não tenho chutado o balde final de semana, não sinto essa necessidade. Então eu queria falar isso pra vocês, que eu tô gostando muito, e também do suporte que ela me dá no WhatsApp. Toda vez que eu tenho dúvidas, eu também sempre acesso os PDFs que ela me mandou, porque aí fica bem claro, sabe, as decisões pra se tomar e tudo mais. Dito isso, quero também finalizar o vídeo por aqui e dizer que esse cardápio foi totalmente ajustado e pensado no que eu quero, que é deixar de ser uma falsa magra, né, no caso, fazer toda essa recomposição corporal. E apesar de ser uma dieta flexível, a gente optou também por essa forma por conta da adesão à dieta, e é o que de fato aconteceu. Eu estou tendo essa adesão, não tá sendo um sofrimento. É lógico, tem muitos outros ajustes que a gente vai fazer mais pra frente, assim que eu tiver 100% assim, tipo, nossa, tô seguindo muito direitinho aqui a dieta, não tá sendo nada complicado, aí é ok, a gente vai indo por passos, sabe? No momento eu tô me dando muito bem, estou indo aos poucos, eu entendo que se eu quisesse ir muito mais rápido, a gente teria que fazer algo mais agressivo, mas aqui não é o plano, até porque, como eu mencionei, eu tô tratando também a mente, e isso é muito mais importante. Então eu tô me desvencilhando desse comer emocional, sabe? Faz tempão que isso não acontece, e eu acho importante a gente priorizar isso. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo, e todos os contatos estarão aqui na descrição, no Instagram dela também, e podem falar que vocês vieram por mim, e se vocês falarem isso, vocês ganham 10% de desconto. Consegui aqui um desconto aqui para vocês. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado de acompanhar tudo que eu como em um dia. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!